Opa, fala candidato, candidata do concurso da PM, tudo bem? Bom, hoje esse vídeo é extremamente importante e com um exercício que dura só 2 minutos você pode fazer toda a diferença na sua aprovação no exame psicológico ou em outras etapas do concurso ou até mesmo na sua vida, tá? Antes da gente começar, eu quero que você observe a sua postura corporal onde você está vendo esse vídeo agora. Se você estiver sentado na cadeira, no sofá ou deitado, em pé, enfim, eu quero que você observe o que o seu corpo está fazendo, ou melhor, o que você está fazendo com o seu corpo. Então pode ser que algumas pessoas estão extremamente relaxadas, pode ser que algumas pessoas estejam um pouco inclinadas para frente, outras com o queixo apoiado. Eu só quero que você observe isso, tá? O nosso assunto de hoje ele é extremamente fascinante e atrai a atenção de muitas pessoas, que é o quê? Expressão corporal, linguagem corporal. E quando eu falo de linguagem, eu penso em comunicação. Quando eu penso em comunicação, eu penso em interação. Mas nós vamos falar de que tipo de interação? A do nosso corpo. Então, esse tipo de interação, de linguagem, é conhecido como linguagem não verbal. Então, eu quero que vocês guardem esse nome, porque nós vamos usar eles agora, tá? Linguagem não verbal, o que ele é, né? Na verdade, o que o nosso corpo está dizendo quando nós não estamos falando nada, né? O que o nosso corpo está dizendo como nós nos expressamos. Então, a questão principal aqui é, no reino animal, nós podemos observar vários tipos de expressões, tá? E é interessante a gente observar isso, porque eu vou trazer isso para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, observem no reino animal esse tipo de expressão. Esse tipo de expressão é uma expressão conhecida como expressão de poder. Dá uma olhada agora nessas fotos que eu estou projetando para vocês. Conseguem observar? Essas fotos são conhecidas como comportamento de expansão. Observem, o animal ele procura ficar grande, ocupar mais espaço. A intenção dele é mostrar, talvez, que naquele local pertence a ele quer se mostrar maior. Então, a informação extremamente importante é, os seres humanos também fazem isso. E eles têm a tendência a fazer esse tipo de postura quando eles se encontram numa posição ou em algum evento nos quais eles se sentem muito poderosos. Inclusive, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Observem esses atletas. Então, eu vou projetar algumas fotos, 3 fotos, tá? De atletas e eu quero que vocês observem. O primeiro aí, Oscar Pistorius. Dá uma olhada na postura dele. O que ele está fazendo, como ele está se portando. Conseguem perceber? A segunda é Anderson Silva. Dá uma olhada como é que ele faz. Conseguem observar? Isso. A terceira é o Usain Bolt. Eu quero que vocês encontrem algo em comum entre as 3 fotos. A primeira coisa em comum que nós observamos é que os 3 participaram de um evento nos quais eles ganharam. Observem. Conseguem ver? Era uma competição e eles foram vencedores. A segunda comparação que nós podemos fazer entre eles, o que é que está acontecendo com eles? Eles estão se expressando corporalmente da mesma maneira. Observem que os 3 fazem assim, ó. E o que significa isso? Essa expressão é uma expressão corporal conhecida como expressão de orgulho. Ela é muito legal porque ela foi estudada por uma pesquisadora conhecida por Jessica Tracy. O que a Jessica fez? Ela estudou os comportamentos e essas expressões de orgulho. E ela entendeu que tanto pessoas com visão e pessoas sem visão, elas fazem o mesmo tipo de gesto. Então, que conclusão que nós podemos tirar? A expressão corporal ela é algo inata, independente se uma pessoa aprendeu isso visualmente ou não, ela vai realizar sempre que ela estiver se sentindo poderosa. E aí nós começamos a tirar algumas conclusões disso, porque a questão é, quando nós nos sentimos fracos, como que o nosso corpo reage? Pois é, o nosso corpo não reage dessa maneira, com certeza. O que nós fazemos? Nós diminuímos o nosso corpo, nós nos sentimos inferiorizados. Então, quando nós estamos numa situação de risco, o que o nosso corpo vai fazer? Automaticamente nós abaixamos os ombros, nós nos relaxamos, e isso aí, ele vai gerar uma série de diferenças no seu corpo. A gente já vai explicar isso mais pra frente. Mas o que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte, pensa numa pessoa depressiva. Inclusive, aliás, eu vou pegar uma pessoa, vou projetar uma imagem pra vocês agora. O que os não verbais dessa pessoa está transmitindo pra gente? Está transmitindo que ela é uma pessoa triste ou depressiva, ou que ela está, neste momento, mal. A nossa hipótese aqui principal a nossa pergunta principal é, será que os nossos não verbais são capazes de influenciar a nós mesmos? É o que nós vamos ver agora, tá? Então, nós já sabemos que a mente, ela influencia o nosso corpo, ela domina o nosso corpo. Vou explicar como. Você já viu uma pessoa depressiva ou muito triste, correndo na rua, super feliz e super disposta? Não, porque a mente dela é capaz de controlar o corpo dela. A nossa pergunta aqui, na verdade, agora é, seria o corpo
capaz de controlar a mente? Então, uma coisa, antes da gente entrar nessa questão, eu quero que vocês pensem o seguinte, em comportamentos. Pense um comportamento de uma pessoa de dominância e pense no comportamento de uma pessoa que ela é uma vítima de uma situação. Ou vamos pensar assim, uma pessoa otimista e uma pessoa pessimista, tá? A pessoa otimista, qual o tipo de comportamento dela? Ela é extremamente confiante, ela é extremamente segura, ela é extremamente poderosa naquela situação. Inclusive, essas pessoas, mesmo em jogos de sorte, elas acham que elas vão ganhar. Elas não têm controle, mas mesmo assim elas têm a certeza de que elas vão ganhar. Isso faz com que o cérebro delas se portem de uma maneira criativa e preparada para qualquer tipo de situação, pois não é uma ameaça. Agora pense em pessoas que são pessimistas. Qualquer tipo de evento, a qualquer momento pode dar errado. Inclusive elas estão sempre com o pé atrás. Elas estão reativas àquela situação. Então elas não sabem se elas podem controlar ou não. Ou seja, a qualquer momento pode dar errado. E vai dar errado para elas. Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Nós acabamos de falar de comportamentos, né? Existem diferenças entre comportamentos de pessoas otimistas e pessoas pessimistas, tá? Ou então pessoas de dominância, de poder, ou então pessoas submissas ou pessimistas, tá? Agora o conceito e fisiologicamente, o corpo dessas pessoas são diferentes? Então, o que aconteceu? Foi feito um estudo, né, de uma cientista nos Estados Unidos, e é uma pesquisa brilhante, impressionante, e que ela que ajuda todo o nosso exercício aqui hoje. O que ela concluiu? Ela pegou um grupo de pessoas, e essas pessoas faziam uma postura de alto poder, né, durante 2 minutos. Então, por exemplo, elas ficavam desse jeito assim, com o queixo levantado, ou então elas olhavam com o olhar de quem tem o controle da situação. Somente 2 minutos, tá? E depois, a mesma situação, porém uma posição de baixo poder. Então a pessoa ficava assim, cabisbaixa, e ela ficava, ou então já sentou na cadeira e apoiou o seu antebraço no seu joelho, você fica diminuindo o seu corpo. Sabe que conclusão que eles chegaram? Existe um conceito chave nisso, são hormônios chave, e eles entenderam que a testosterona é responsável pelo comportamento de dominância e o cortisol é o responsável pelo comportamento de estresse, pela reação ao estresse, tá? É o hormônio do estresse. Então observem o que foi concluído. Pessoas que ficavam em posição de alto poder, elas aumentavam seu nível de testosterona em até 20% e ao mesmo tempo abaixavam o nível de cortisol em até 15%, tá joia? E outro grupo de pessoas que fizeram posições de baixo poder, elas abaixaram o nível de testosterona em até 25%. E o de cortisol delas subiram 15%, 10%, tá? E o que eu quero dizer com isso para vocês? O simples fato de mudar a postura corporal delas mudou os hormônios-chave no corpo delas. E os hormônios-chave são peças fundamentais para você configurar seu cérebro. Vou explicar por quê. Se você configurar o seu cérebro numa posição, tá, de dominância, né? Ou seja, elevar a testosterona e baixar o cortisol através de uma postura rígida, uma postura que te confira segurança, o que vai acontecer? Você está programando o seu cérebro para ele ser mais assertivo, para ele ser mais confiante, para ele ser mais eficaz numa situação, tá? Porque não tem risco, ele pode se dar a esse luxo, né? Vamos falar assim. Agora, se você configurar o seu cérebro de uma maneira de baixo poder, vai aumentar o seu cortisol, vai diminuir a sua testosterona, e o que é que vai acontecer com você? O seu cérebro vai se ver numa situação de risco, e ele vai falar assim, ó, opa, perigo, e ele vai ficar reativo, ele vai ficar como se ele não soubesse o que fazer, porque ele vai focar no que ele está perdendo. Faz sentido isso para vocês? Então, pessoal, o conceito-chave aqui hoje através da nossa postura corporal, nós podemos mudar nossos hormônios. Através dos nossos hormônios, nós podemos mudar a maneira como o nosso cérebro está trabalhando naquele momento, e aí tudo acontece. Eu quero que vocês pensem o seguinte, quando vocês chegarem lá, na sala do exame psicológico, com essas informações, agora você sabe que sim, o seu corpo é capaz de controlar, de manipular, ou de controlar, de dominar a sua mente, tá? Quando você chegar lá no exame psicológico, você vai perceber que pouquíssimos ou nenhum candidato estão posicionados numa postura de confiança ou de poder. Vocês vão ver que a maioria deles estão reativos. Observem isso para vocês verem. Eles não têm essas informações que vocês têm agora. Por quê? Vocês estudaram, vocês se prepararam. E justamente por ter esse conhecimento, vocês não vão fazer aquela mesma coisa. Então, quando vocês chegarem numa situação de avaliação, o que é importante vocês fazerem, né? Vocês vão se posicionar de uma maneira na qual vocês têm o controle. Para quê? Para manter os seus níveis de testosterona alto e os seus níveis de cortisol mais baixo, tá? Pessoal, mas Alex, alterar o meu estado hormonal vai fazer com que eu mude o conteúdo da minha fala? Não, não vai mudar o conteúdo, mas vai mudar a sua presença em relação à sua fala.
quão estruturada está a sua fala, quão bem ela está a sua fala. E aí você vai perceber que, na verdade, aquela maneira como você conduziu foi uma maneira muito espontânea. Por quê? O seu cérebro não estará numa situação de risco, tá? Porque não tem risco nenhum, você tem controle da situação. E aí, ele vai ficar mais criativo, ele vai ter mais possibilidades para poder criar ali naquele momento, porque ele vai estar relaxado, ele tem a possibilidade de falar assim, ó, agora eu não estou em perigo, eu posso usar a minha inteligência. Você vai ficar mais criativo, você vai estabelecer uma conexão maior com a outra pessoa, neste caso, o avaliador. Falando até em conexão, é muito legal eu falar sobre isso, eu quero que vocês prestem atenção. Pessoal, esse exercício que nós estamos falando aqui agora, não é para você fazer no dia da prova. Você tem que começar ele agora. Por quê? Presta atenção. Se o seu cérebro estiver numa posição de defesa, né? Como a gente citou, se você tiver com o corpo desse jeito, ele vai se posicionar desse jeito. Então, olha o que vai acontecer. Durante a entrevista, você numa posição reativa, tá? O seu cérebro numa posição reativa. Ele vai falar assim, nossa, o que a psicóloga está falando? Eu tenho que ouvir primeiro. O que ela está querendo de mim? Aí eu tenho que procurar uma resposta, para depois eu ainda vou me questionar, será que essa resposta está certa ou não está? E depois que essa resposta eu ainda vou falar. É um tempo muito grande. As possibilidades de você estabelecer uma boa conexão com essa pessoa são muito baixas, porque você vai estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo e ninguém consegue fazer isso. Você está dividindo a sua atenção e isso vai te prejudicar no teste. Agora, se você estiver posicionado numa posição de controle, a sua fala ela vai ser clara, ela vai ser simples, ela simplesmente vai ser uma manifestação de quem você é de verdade. Vou te dar um exemplo. Quando você está dirigindo, e você precisa mudar de marcha. Você fala assim, ó, agora pegar a minha perna esquerda, desdobrar, pisar na embreagem, agora com a minha mão direita eu vou mudar a marcha, depois eu solto. Não, você não faz isso, você simplesmente faz. Então o que eu preciso que você faça? A partir de hoje, eu quero que você comece a observar a sua postura corporal. Como você se posiciona diante das situações. E toda hora que você se der conta disso, o que você faz? Você vai lá e corrige a sua postura. E o máximo de vezes que você conseguir por dia. Eu sei que é uma coisa assim, você tem que se dar conta disso. Para você não se perder durante o dia e esquecer disso, o que é importante você fazer? Pelo menos uma vez a cada período, você vai num lugar onde tem a privacidade e faça uma posição de poder. Então, corrija a sua postura, talvez até de frente ao espelho. Olhe para você como se você tivesse muito poder da situação, muito mesmo. Você vai ver que você começa a se sentir já completamente diferente. O seu cérebro ele reage dessa maneira. O seu cérebro entende assim, opa, situação na qual eu sou dominante. E aí você começa a doutrinar o seu cérebro para ele cooperar nessas situações. Entendeu, pessoal? Faz sentido? Então, o exercício final é 2 minutinhos por dia, ou quanto mais você fizer melhor, fique em uma posição de dominância, né? Se você quiser pode ser assim, se você quiser pode ser assim, ó. Fique grande, tá? E você vai sentir a diferença no seu corpo. Depois de 2 minutos, tá? Isso vai fazer um condicionamento no seu cérebro para que você, sempre diante dessas situações, você tenha o controle do seu comportamento. Tá? Faz sentido, pessoal? Muito legal. 2 minutinhos por dia. Eu falei que seriam 2 dicas desse vídeo, né? Essa foi a primeira. Façam esses exercícios, tá? Segunda dica. Sabendo de tudo isso, é igual eu falei, você investiu o seu tempo estudando aqui. Você está assistindo esse vídeo agora enquanto talvez outro candidato não esteja fazendo nada. Você tem uma informação privilegiada. Então, o que é importante você fazer? Use ela. No dia que você chegar no teste, essa é a segunda dica. Você vai ver, não escute conversas de outros candidatos. Não dê atenção. Eu vou explicar por quê. O seu corpo estará numa posição de dominância, você vai estar se sentindo muito bem para aquela situação, não vai ser uma situação de risco. O seu cérebro vai estar trabalhando de forma, então, criativa, assertiva, eficaz, porque não existe risco. Para outro grupo de pessoas que não tem acesso a essa informação que você tem, como vai estar o cérebro deles? Vai estar agindo de maneira reativa. Tá? Então, se vai estar agindo de maneira reativa, o cérebro vai tentar criar defesas. Então, olha as crenças que surgem lá. Nossa, o psicólogo vai me testar, ele vai perguntar a cor da minha cueca. Ele vai perguntar a cor da minha meia. Ó, quando você sair da sala, você não pode sair de costa para ele, senão ele... Pessoal, é impossível isso. Como é que você está conversando com uma pessoa e aí você vai saindo de costa para ela assim, esbarra na porta porque você não viu a maçaneta? Você vai falar assim, ó, esse cara é meio maluco. Então, não dê ouvido a outros candidatos. Foque no seu estado corporal, foque em manter o controle da sua ação com esses exercícios. Se for possível, se for importante para você, vai lá na hora um pouquinho antes do teste, vai no banheiro, faz a postura de poder, volta. E quando você voltar, não sente de qualquer jeito, sente uma postura
ereta, sente numa postura onde seu corpo não vá aumentar o nível de cortisol. Tá joia? Pessoal, fez sentido para vocês? Se vocês treinarem isso, se vocês começarem a fazer isso todos os dias, em todos os momentos e perceberem o que o seu corpo está transmitindo, eu garanto para vocês, vocês vão desenvolver um nível de autocontrole mental muito grande, começando pelo corpo. Pessoal, gostou do vídeo? Façam suas perguntas, escrevam seus comentários aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é cadastrado, se cadastra, o link tá aqui embaixo também. É isso aí, pessoal. Muito bom, eu tô recebendo muitos e-mails, muito legal ajudar todo mundo. É isso aí, bora pra cima, guerreiro, guerreira. E o concurso em breve, quando chegar, você já tá se preparando. Quando chegar, é só abrir a inscrição, fazer a inscrição, você já tá extremamente preparado, tá? Até a semana que vem, eu já vou lançar outra dica, inclusive, se prepara que a da semana que vem é mais legal ainda, tá, pessoal? Muito obrigado, é isso aí, valeu!